pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu venho com o intuito de ajudar as mãezinhas que estão passando pela mesma condição que a Ana Clara passou. Então eu vou contar um pouquinho da experiência dela, sobre quais coisas ajudaram ela e quais coisas não tiveram tanto resultado com a Ana Clara. Então eu espero que de alguma forma eu possa ajudar vocês que estão aí em casa, ok? Então, dando uma bela de uma resumida na história, a Ana Clara sempre foi uma criança que teve um pouco de dificuldade de ir no banheiro desde bebê, mas quando ela fez 1 aninho, ela ia de 3 em 3 e 4 em 4 dias. E eu contei isso pro médico, o médico falava que se ela fizesse uma quantidade boa e ela fazia, tava tudo ok. Só que quando a Ana Clara fez 2 anos, a constipação ficou um pouco mais complicada, ficou bem mais forte. O que era de 3 em 3, 4 em 4, acabava ficando de 5 em 5, 6, 7 dias, era a forma que ela conseguia fazer cocô. Então, gente, é claro que esse cocô preso ali durante todos esses dias, obviamente machucava ela quando ela fazia, então saía um cocô bem grosso e seco. E sim, saía sangue, machucava, ela chorava. Ai, foram momentos, assim, bem complicados mesmo, que eu já cheguei, assim, entrar no desespero, chorar junto com ela. Então, eu entendo o desespero das mamães. E conforme a Ana Clara foi acabando se encontrando nessa dificuldade de fazer o cocôzinho dela, ela acabou pegando o trauma de fazer cocô. Então, todas as vezes que ela sentia vontade de fazer cocô, ela segurava, ela prendia aquele cocô, porque ela tinha muito medo de fazer cocô. E o primeiro método que eu tentei utilizar foi o supositório de glicerina, que na verdade a Ana Clara acabou ficando com muito trauma desse supositório, porque ela odiava colocar. Então fica a dica aí, se seu filho também é bem resistente, coloca quando ele estiver dormindo, porque quando ela estava dormindo eu conseguia colocar, na maioria das vezes ela nem sentia. Porém, o supositório não deu tanto efeito quanto eu esperava na Ana Clara. Chegou numa fase que o supositório não fazia mais efeito, então chegou também numa fase que a Ana Clara acabou ficando 10 dias sem fazer cocô. Daí já não tinha mais o que fazer, eu tive que correr pro hospital e eu já fui ciente de que a médica o médico iria passar lavagem na Ana Clara, lavagem intestinal. Gente, eu sei que é muito complicado, esse é um assunto, assim, muito doloroso para as mamães, até porque o método que é colocado ali nas crianças não é um método muito confortável, mas eu tenho quase a certeza, gente, que as crianças não sentem dor, sim um incômodo. É claro que quando a criança ser colocada ali na maca, ela vai chorar, porque médico é um lugar que ninguém gosta, então a criança tá assustada, ela tá com dor, na barriguinha às vezes fica com incômodo. Na Ana Clara ela nunca ficou com dor assim mesmo, ela sentia realmente um incômodo. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer aquilo porque eu tava ajudando a minha filha. Então, se você tem essa dor, esse receio, coloca na sua cabeça que é o melhor pra sua filha. Porque, gente, você pensa, se 5, 6, 7 dias já machucava, imagine 10 dias. Então, é uma ótima opção sim fazer a lavagem intestinal na criança, até porque aquela lavagem vai ajudar a criança a soltar tudo aquilo que tá preso. Porque é muito importante que a criança faça, gente, porque isso pode gerar um problema muito grave futuramente. Então a criança tem que soltar de qualquer jeito aquele cocô. E se você fizer a lavagem, a criança vai soltar aquele cocô mole. Então não vai haver aquela dor na hora de a criança defecar todo aquele cocôzinho que tá preso. Então, quando você faz a lavagem, demora assim um pouquinho, acho que de 15 a 20 minutos, não me recordo muito bem. Eu sei que demora um pouquinho, a criança tem que ficar deitadinha ali na maca, eles inserem. E, gente, eu não sei como que é o nome daquele negocinho que eles colocam na criança, mas sabe quando a gente toma soro? Que é aquele caninho bem fininho, eu achei que ainda é bem mais fino do que o supositório de glicerina. Então eu achei tudo bem tranquilo, elas colocam um olhinho pra não machucar a criança. E as enfermeiras que atenderam a Ana Clara sempre foram muito amorosas, então eu não tive problema algum. É claro que a Ana Clara chorou sim, mas foi por conta, né, que ela já tinha um certo trauma ali. Mas ajudou muito ela. E aí eles falam que você tem que esperar a criança fazer o cocô pra depois passar com o médico pra saber como é que foi, se conseguiu fazer, se sangrou e coisa do tipo. Passaram-se 2 meses dessa primeira lavagem da Ana Clara, ela teve que fazer a segunda lavagem, porque ela ficou 9 dias sem fazer cocô. E aí, como o supositório já não fazia mais efeito, também não procurei mais colocar nela, porque ela não tinha efeito nenhum e também foi bem traumático pra ela. Eu não usei mais o supositório. Então, ela fez a segunda lavagem, foi bem mais rápido que a primeira. E ela conseguiu fazer bastante cocô, gente, encheu 2 fraldas de cocô, então ela saiu daquele médico bem aliviada. E aí eu tentei procurar outros métodos para que a Ana Clara não precisasse ficar indo no hospital fazer lavagem. Então, gente, eu encontrei o Tamarine Kids. Então, gente, esse aqui é o Tamarine Kids.
Ele é pra crianças da idade da Ana Clara e ele não é, gente, efeito laxante. Esse Tamarine Kids aqui, ele é nada mais do que fibras que você vai estar dando pro seu filho, porque pro intestino ter um bom funcionamento ele precisa de fibras e de água. Então vai ser as fibras que o seu filho não está consumindo durante o dia e ajuda assim, gente. E aí eu coloco que são 10 ml que você tem que dar diariamente pra criança e com certeza ajudou a Ana Clara sim. Porém, gente, a Ana Clara pegou, como ela tava com esse trauma de fazer cocô, ela conseguia segurar o cocô até usando esse Tamarine aqui. Então, o que que acontece? Da segunda vez que eu passei com a Ana Clara no médico, eu perguntei pra médica se teria algum outro método que poderia ajudar a Ana Clara. E perguntei do Tamarine Geleia, porque o Tamarine Geleia eu já utilizei. Ele é um remédio que ele é 100% natural da ameixa, então ele não contém nada que possa prejudicar a criança. Até quando eu estava gestante, a médica receitou pra mim esse Tamarine Geleia e foi o único remédio que ela falou que eu poderia tomar que não iria afetar a criança e tudo mais. E também no meu pós-parto me ajudou muito, gente, sério, de verdade. Então a médica também me receitou, gente, uma coisa que não pode faltar na casa de vocês: óleo mineral. O óleo mineral foi essencial para Ana Clara. Ela passou, receitou 10 ml durante 10 dias pra me dar pra Ana Clara. Então todo peidinho que ela soltava, gente, já saía molinho. E foi o que foi dando confiança pra Ana Clara conseguir fazer o cocôzinho dela. Porém, como ela ainda estava com trauma, o que ajudou muito foi o Tamarine Geleia. E sim, gente, mais uma vez eu vou falar pra vocês que eu perguntei pra médica. Ela disse que em casos extremos, como já estava no caso da Ana Clara, é passado sim o Tamarine Geleia, pode ser utilizado numa criança de 2 anos. E claro que numa dosagem bem menor, ele começa a fazer efeito de 8 a 12 horas. Então o que que eu fazia? Eu dava um pouquinho, porque ele vem em uma colherzinha. Eu pegava um pouquinho da geleia, dava um pouquinho pra ela e esperava 24 horas. Se não fizesse efeito nessas 24 horas, no outro dia eu dava mais uma colherzinha bem pequenininha pra ela. E sim, tinha as vezes que ela fazia no mesmo dia que eu dava, tinha vezes que demorava 3 dias, mas ela conseguiu fazer e foi o que me ajuda, e é o que me ajuda até hoje, a não ter que voltar a sempre ficar indo no médico, porque também é uma coisa um pouco chata, né? Você ter que ficar indo no médico, fazer lavagem na criança, às vezes a criança pode até ficar com trauma. Então, a Ana Clara foi começando a entender que o cocô era uma coisa normal, que ela poderia fazer e que não iria doer. Graças a Deus, hoje a Ana Clara já está melhor. E quando ela fica assim, tem períodos que às vezes ela fica um pouco mais ressecada, demora um pouquinho mais de dias para fazer cocô, eu uso Tamarine Geleia. Porém, no momento eu estou usando o Kids, né? Como ela já perdeu o medo e o Kids faz efeito sim, então eu uso o Kids. Passou de 5 dias... eu já dou uma colherzinha do geleia, que é o que ajuda ela a evacuar. Porque o geleia, ele já tem esse funcionamento de fazer a criança evacuar mesmo, gente. Então, foram essas dicas que me ajudaram muito. No caso da Ana Clara, eu mudei totalmente a alimentação dela, só que como ela pegou esse receio, só a alimentação não estava fazendo o efeito que eu queria. Então, foram 100% que me ajudou mesmo, óleo mineral, que ajuda as fezes a ficarem mais molinhas, né, e realmente funciona mesmo. E o Tamarine Geleia, que ajudava ela a evacuar, mesmo quando ela não queria, ela não conseguia segurar e evacuava. E, gente, uma dica bem legal, porque a criança não gosta de tomar óleo mineral, né, nem a gente gosta. Então, eu pegava, colocava no potinho e uso essa seringa aqui até hoje. Eu puxo as 10 ml e vou dando uns pouquinhos pra ela, e hoje a Ana Clara acostumou e assim, perfeitamente. Ela toma tudo bem bonitinho. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas. Eu espero muito que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Como a Ana Clara era uma criança que ela não gostava de beber muita água, o que que eu fazia? Eu tinha que dar algum tipo de líquido pra ela e eu dava suco. Claro que na maioria das vezes é muito importante que dê suco natural. Então, era suco que eu dava pra essa criança. Tem algumas crianças, a médica também me receitou Yakult, que é uma coisa que também ajuda a soltar. Que tem lactobacilos vivos, que pode ajudar o seu filho a fazer o cocôzinho, gente. Então essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que de alguma forma possa ajudar vocês aí, porque eu sei, gente, tem que ter muita paciência, muito carinho com a criança, porque não é nada fácil. Se pra gente que é adulto já é difícil, mas é muito importante que você ajude o seu filho a tirar tudo isso daí, porque como eu disse, pode gerar um problema mais grave. E também quando a criança acaba ficando muitos dias sem fazer cocô, a criança acaba ficando sem fome, a Ana Clara ficava querendo só líquido, não conseguia mais comer nada. Então é muito importante que você ajude a criança a evacuar todo esse cocôzinho que tá preso, ok, gente? E nada mais, gente, também eu não podia deixar de falar pra vocês que a oração também é muito importante. Eu lembro que quando eu tava assim, em fase de desespero, eu já tava assim muito cansada da situação.
eu orava, eu pedia muito pra Deus. E a oração de mãe, gente, tem muito poder. E a oração move montanhas, né, galera? Então ore pelos seus filhos. É muito importante a gente estar sempre orando pelos nossos filhos, né? Muito obrigada por vocês terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente foi com o intuito de ajudar vocês aí, mamães. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E depois comente aqui nos comentários se realmente deu certo pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixem um like, ok? Beijo grande, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.